Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o engenheiro Armando. Vocês sabem, faço parte da equipe de suporte técnico da TQS. E hoje nós vamos para a nossa terceira aula, do nosso web curso padrão. Então hoje nós vamos falar sobre modelos estruturais e esforço e análise estrutural do estado limite último. Então temos aqui que modelo utilizar na análise estrutural do edifício utilizando o sistema CARES TQS. Nós vamos falar especificamente de dois modelos. Nós vamos falar sobre o modelo 4 e também sobre o modelo 6. Então, uma breve introdução aqui sobre o assunto de modelo estrutural, Então, essa etapa seria a etapa onde nós vamos criar um modelo estrutural. Esse modelo estrutural deve ser o mais realista possível, De maneira que o modelo montado e processado no computador seja o mais próximo, numa simulação real do edifício que será executado em concreto armado. Então, essa etapa, nós consideramos a etapa mais importante de projeto, pois de nada adianta fazer um dimensionamento e detalhamento de maneira bastante refinada, se os esforços estiverem incorretos. Então, a busca aí de um modelo matemático o mais real possível, de maneira a encontrar os esforços mais adequados para o dimensionamento em função do modelo da nossa edificação. Então, temos aqui um breve resumo da evolução dos modelos, Então, começamos lá no passado com o processo simplificado por discretização das cargas por quinhões de cargas, e aí, a partir da distribuição dessas cargas, montávamos os modelos de viga contínua para estabelecer quais eram as reações e momentos fletores. Das reações, também tínhamos a possibilidade de montar modelos de grelha ou elementos finitos para obter os esforços de dimensionamento das vigas e das lajes. E para o dimensionamento de pórtico, tínhamos aí as opções de pórtico plano e até evoluindo ao que temos hoje no pórtico espacial, Então, o que nós temos hoje, seria combinações de modelos, para tratamento de cargas verticais e cargas horizontais. Então, nós temos vários tipos de modelo aí, Podemos processar vigas como vigas contínuas, verificando apenas as cargas verticais. Podemos dimensionar as vigas por grelha ou por pórtico espacial, ou ainda temos as opções antigas de método simplificado, como o pórtico plano, e os modelos de pórtico espacial mais avançados. Então, quando falamos em modelos, devemos evitar limitações de modelos usuais, pois o concreto armado é um material heterogêneo e de comportamento tipicamente não linear. Então, esse comportamento deve ser representado no modelo, o que nós tentamos fazer aí, e achamos que fazemos com boa eficiência quando tratamos o modelo 4 e o modelo 6, na discretização de grelha e pórtico espacial no sistema TQS. Pois nesses modelos, nós sempre tratamos as ligações, vigas pilares, de maneira que ela fique melhor representada possível. Também nesses dois modelos, tanto o modelo 4 como o modelo 6, sempre consideramos o efeito incremental das cargas para simular a maneira como as nossas edificações são executadas, E também procuramos considerar a redistribuição dos esforços devido a classificações nas ligações entre vigas e pilares, lajes e pilares, lajes e vigas. Então, quando nós falamos de modelo 4, temos essa imagem mais à esquerda, onde a estrutura a ser executada está discretizada nos pavimentos por grelha e o pórtico espacial estabelece quais são os esforços para dimensionamento das vigas, dos pilares e das fundações. Então, no modelo 4, nós temos o dimensionamento das lajes por grelha, a reação das lajes nas vigas carrega o modelo de pórtico em relação às cargas verticais, e no modelo do pórtico espacial nós combinamos cargas verticais e horizontais para o dimensionamento de vigas, pilares e elementos de fundação. Já o modelo 6 é um modelo único, onde tratamos a laje, as vigas, os pilares e o elemento de fundação
no mesmo modelo matemático, né? Então, esses dois modelos, julgamos atualmente que sejam os dois modelos mais adequados para dimensionamento e análise de estrutura de concreto armado. Então, válido tanto para modelo 6 quanto para modelo 4, né, seria a plastificação dos momentos fletores nos apoios. Então, essas barras em vermelho, aí na imagem, com esse diagrama em azul, representam as barras que discretizam as lajes. E quando essas lajes apoiam diretamente ao pilar, nós consideramos, né, no TQS, tanto o modelo 4 como o modelo 6, um comportamento mais real, mais adequado, simulando uma mola, né? Uma mola, e essa mola tem a rigidez proporcional a apenas um trecho do pilar, e não toda a inércia do pilar. Então, isso vai fazer com que os esforços obtidos aqui, principalmente no momento negativo próximo aos apoios, já levem em consideração a plastificação que vai acontecer ali na execução do modelo real, e os esforços ficam mais adequados para o dimensionamento. Com relação à simulação do efeito construtivo incremental, porque nossos pavimentos são edificados pavimento a pavimento. Então, nós escoramos e montamos as formas do primeiro pavimento, e aí, numa segunda etapa, escoramos e montamos as formas do segundo pavimento, e aí retiramos o jogo de forma do primeiro pavimento para montar o terceiro e assim por diante. Ou seja, quando nós tiramos a forma do primeiro pavimento, a forma escoramento do primeiro pavimento, esse já começa a trabalhar com relação às cargas verticais. Então, é preciso simular esta condição de trabalho inicial, já nas primeiras idades da edificação, no modelo matemático. E isso nós realizamos quando trabalhamos com o modelo 6 ou modelo 4. A ligação viga-pilar, chamada aí que nós chamamos de ligação viga-pilar flexibilizada. O que é? Esse desenho da esquerda aqui, né, ou o desenho da direita, simula um pilar, como na planta aqui, né, um pilar com seção U, com muita inércia, né, e aí uma viga chegando aqui no pilar. Ao apoiar essa viga no pilar, se nós levarmos toda em consideração toda a rigidez, né, toda a rigidez numa única barra, né, ligada aqui para o offset rígido, o momento negativo aqui nessa viga fica equivocado, porque nesse tipo de solicitação, apenas um trecho do pilar deve ser considerado, né? Então, quando nós apoiamos essa viga nesse pilar caixa U, a inércia considerada do pilar caixa U é só um trecho dessa aba. Dessa maneira, os esforços negativos encontrados aqui na ligação viga-pilar é muito mais realista. Para fazer essa simulação, nós criamos então uma mola, né, com rigidez equivalente a apenas um trecho do pilar e não todo o pilar. Então, o que é o modelo 4? Né? É um modelo recomendado por se tratar de uma integração de modelos entre grelha e porta espacial com características especiais. Então, no modelo 4, utilizamos o processamento da grelha no pavimento, né, considerando a compatibilidade das deformações das vigas nos apoios das lajes, né. Podemos dimensionar e detalhar qualquer tipo de pavimento, dos mais complexos aos mais simples, né? E ainda podemos dimensionar e detalhar lajes maciças, lajes nervuradas, lajes treliçadas, e ainda lajes maciças e lajes treliçadas, ou lajes maciças e lajes nervuradas. Enfim, efetivamente podemos discretizar num modelo de pavimento, né, por grelha, com a condição real das lajes e das vigas no pavimento, né? E as considerações das ações verticais e horizontais no plano, né? Então, também é possível fazer isso no modelo 4, né? Que tipo de ações horizontais, por exemplo? Retração e temperatura, né? Por exemplo, né? No caso do pórtico espacial, no modelo 4, nós utilizamos esforços processados para o dimensionamento e detalhamento dos pilares, vigas e os elementos de fundação, sapatas ou blocos. Então, de novo, nós mantemos a compatibilidade integral entre as vigas e os pilares, consideramos as lajes como diafragma rígido para a consideração da rigidez lateral que a laje atribui à estrutura no contexto global, e consideramos ações verticais e horizontais,
No caso, as ações verticais, como carga de peso próprio e cargas verticais acidentais permanentes, como alvenaria de vedação e revestimento, e as cargas horizontais, como, por exemplo, esforços de vento, né? Então, no modelo 4, né, dimensionamos vigas e pilares e elementos de fundação com os resultados calculados pelo pórtico espacial do estado limite útil, devido às combinações geradas automaticamente das cargas horizontais e verticais. O modelo 4 ainda tem essa característica aqui especial, né? Onde as cargas de reação da laje não são as cargas de modelo simplificado, né? De distribuição simplificada de quinhão de carga. E sim, a reação, né? A reação das barras que discretizam a laje, a reação dessas barras nas vigas. Então, o carregamento vertical no pórtico espacial devido a peso próprio e parcela permanente acidental das lajes é exatamente a reação de apoio das lajes no modelo da grelha. E aí montamos um modelo de pórtico espacial com total compatibilidade, né, entre o grelha do pavimento e o pórtico espacial no contexto global. Outra simulação especial válida tanto para o modelo 4 e também é válida para o modelo 6 é a viga de transição. Então, vocês deverão imaginar uma situação como essa aqui do nosso slide, né? Onde essa viga na cor verde é a viga de transição que recebe a carga acumulada entre os pavimentos. Então, o que nós fazemos? Nós montamos dois modelos matemáticos de pórtico espacial. No primeiro, nós calculamos com a inércia dessa viga aqui, a inércia vamos chamar de inércia normal, que seria a seção B e H da viga. Né? E depois nós realizamos um segundo processamento, onde nós aumentamos a rigidez, ou seja, a inércia e a flexão dessa viga que está descrita aqui na cor verde, destacada aqui na cor verde, nós incrementamos um multiplicador de 10 vezes em relação à inércia à flexão. E isso faz com que essa viga tenha uma rigidez enorme, de maneira que ela fique completamente indeformada. Nessa situação, a carga vertical aqui acumulada é a carga máxima da somatória simples da reação de apoio em cada um desses pavimentos. Então, ora com a inércia natural da viga, onde essas demais vigas do pavimento que estão ligadas ao pilar poderão trabalhar aliviando a carga no pé do pilar. E numa segunda situação, onde nós majoramos a inércia e a flexão dessa viga em destaque, que é a viga de transição, majorando em 10 vezes a inércia e a flexão, a carga vertical de reação ali deverá ser a carga máxima. Então, nós, sem a contribuição das vigas dos pavimentos acima. Então, nessa situação, para essas duas situações, nós vamos dimensionar a viga para uma envoltória de condição, porque matematicamente é muito difícil definir qual das duas situações efetivamente acontecerá na peça quando executada lá na obra. Então, quais as vantagens do modelo 4? Né? Ele é completamente adequado para edifícios de concreto armado, ele considera as ações verticais e horizontais no pórtico espacial, resulta em esforços mais realistas, né? Resultando em armadura e dimensionamento mais adequado, e de fácil interpretação de resultados. Então, é importante destacar que quando nós falamos de modelo 4 ou modelo 6, né? Modelo 4 ou modelo 6, considerando viga de transição, considerando ligação flexibilizada entre vigas e pilares, considerando ligação por proporção de rigidez do apoio quando as barras da laje se apoiam os pilares, e ainda considerando as deformações das vigas quando no apoio das lajes, né? Então, quando nós falamos isso, tanto para o modelo 4 quanto para o modelo 6, nós estamos buscando um dimensionamento de armadura mais adequado, né? É claro que nós não estamos aqui de maneira bruta, né? Buscando aqui um dimensionamento mais econômico. Não é isso. A questão de economia no dimensionamento, ela é função do modelo estrutural concebido e não do modelo matemático calculado. O modelo matemático calculado busca esforços coerentes e armaduras adequadas. Então, como que eu faço
para configurar no sistema TQS modelo 4 ou modelo 6? Basta na edição dos dados do edifício selecionar a opção modelo 4 ou modelo 6, como na imagem destacada aqui nesse slide. Agora, já podemos falar sobre modelo 6. Né? Então, análise com pórtico espacial, modelo matemático agora com pórtico espacial completo, onde estão discretizadas as barras que representam os pilares, as barras que representam as vigas e as lajes. E na base dos pilares estão discretizados aí o elemento de fundação, para receber as cargas de reação de apoio nos pilares e assim dimensionar também os elementos de fundação, sempre pelo modelo único. Esse é o modelo 6, chamado modelo 6 no TQS. Então aqui nós temos esse slide, né, que mostra aqui o que é modelo 4 e o que é modelo 6. Então temos aqui o edifício, onde eu tenho lajes, né, onde eu tenho pilares, vigas. Então eu tenho modelo 4, as lajes são processadas por grelha e a reação de apoio da laje nas vigas é transferida para o pórtico espacial. E do pórtico espacial, né, é processado o pórtico espacial e os resultados provenientes desse processamento é utilizado então para o dimensionamento das vigas, dos pilares e dos elementos de fundação. Já o modelo 6 é um modelo único, onde nós temos discretizados no modelo as barras que representam as lajes, as barras que representam as vigas e as barras que representam os pilares. Então, em um único modelo é montado ou discretizado toda a edificação, inclusive os elementos inclinados, né? Como, por exemplo, as rampas de garagens ou lances de degraus e patamares. Também estarão discretizados no modelo único, contribuindo, inclusive, para a rigidez da estrutura, no contexto global. Diferenciais aí em relação ao modelo 6. Então, quando um edifício estiver submetido às ações horizontais, como, por exemplo, o vento, as lajes passarão a resistir parte desses esforços solicitantes. No modelo 4, nós temos essa situação discretizada, de maneira simplificada, com relação à consideração do diafragma rígido da laje. Já no modelo 6, não. A laje faz parte do modelo estrutural. Ela vai trabalhar ou não, dependendo das condições de geometria e carregamentos e solicitações a que essa edificação está submetida. Então, as lajes poderão ou não contribuir na rigidez global da estrutura, dependendo da tipologia em planta de cada um dos pavimentos da edificação, dependendo também da altura da edificação, enfim, dessas variáveis todas. Então, qualquer um dos nós do modelo matemático do pórtico espacial do modelo 6 terá, então, qualquer um dos nós terá, então, 6 graus de liberdade, né? Podendo aparecer nas barras que discretizam lajes, vigas e pilares, flexão, cisalhamento e força normal. Então, ações como retração, temperatura e proteção poderão ser simuladas com condições de contornos mais realistas quando trabalhamos utilizando o modelo 6. Agora, dizendo, tanto para a verificação no estado limite último, quanto para a verificação no estado limite de serviço, nós temos aí 2 modelos totalmente diferenciados entre si. Um, especificamente para estado limite último, ou seja, para obter os esforços de dimensionamento dos elementos, lajes, vigas, pilares e elementos de fundação. Nessa situação, nós multiplicamos a inércia calculada dos pilares por 0,8, a inércia das vigas por 0,6 e a inércia das lajes por 0,3, exatamente como prescreve a NBR 6118/2003. Já para as verificações em estado limite de serviço, ou seja, para cálculo dos deslocamentos, cálculo das flechas de fissura e vibração, nós temos um segundo modelo de pórtico espacial, onde a inércia das peças é considerada em função da sua geometria. Exatamente também como prescreve a NBR 6118/2003.
Ainda sobre o modelo 6, né, nós vimos aqui as suas características destacadas quando nós temos elementos inclinados na edificação. Então, nós podemos ter melhor equacionamento dos elementos inclinados existentes no modelo. A análise desses elementos como os demais elementos integrados no projeto com relação a lajes, vigas e pilares. Possibilidade de flagrar um efeito tirante desempenhado pela laje que representa mudanças na direção inclinada da fachada do edifício, como, por exemplo, nessa situação aqui, né? Em função da inclinação dessa fachada, vão surgir esforços normais nas lajes que só poderão ser flagrados quando utilizamos o modelo 6. Detalhamento das lajes. Com o modelo 6, nós podemos também fazer o dimensionamento das lajes com os esforços provenientes do porte espacial modelo único. E assim, nós podemos tratar condições de envoltória de esforços, né? Similarmente ao que já fazíamos com relação às vigas. E ainda, os efeitos de segunda ordem, quando ocorrerem na edificação, serão automaticamente considerados nos esforços utilizados para o dimensionamento. Ou seja, se eu tiver o γz maior que 1.1, os esforços para o dimensionamento das lajes serão majorados em função dos resultados do γz, na consideração da segunda ordem global na edificação. Como nós configuramos e como funciona, então, como ativar as opções de modelo 6? Basta, então, na edição dos dados de edifício, ou escolher o modelo 6. Então, como que é isso aqui? Vamos no TQS, aqui no nosso gerenciador, vamos editar esse edifício conhecido nosso, que é o CTTQS, e aqui na guia modelo, nós escolhemos ou o modelo 4 ou o modelo 6, conforme julgarmos mais adequado em relação à edificação que estamos projetando. O efeito incremental, ele é válido e é verificado tanto no modelo 4 quanto no modelo 6. Então, essa verificação simula a condição onde o porte espacial, esses efeitos são gerados pela construção sequencial dos pisos e da variação no módulo da densidade do concreto. Para que a estrutura possa ser analisada com o efeito incremental, é necessário que estejamos trabalhando com o modelo 6, né? Isso quando pretendemos levar em consideração o efeito incremental, onde tanto as condições da edificação em relação à execução, quanto a questão da variação do módulo da densidade do concreto em função da atividade e em função da idade do concreto. Então, temos aqui um exemplo simples, né, onde 3 pavimentos que compõem a nossa estrutura. Então, nós temos uma primeira situação onde a carga é aplicada apenas o peso próprio do primeiro pavimento. Depois, o peso próprio no segundo pavimento, depois o peso próprio do terceiro pavimento, e aqui nós temos a condição final de envoltória. Essa outro exemplo um pouco mais complexo, onde nós temos nos primeiros 7 dias da edificação, apenas o peso próprio atuando e apenas no primeiro pavimento. Após 14 dias, nós já temos o peso próprio no primeiro pavimento, mais o peso próprio no segundo pavimento. Após 21 dias, nós temos peso próprio no primeiro, no segundo e no terceiro pavimento, e mais uma parcela das cargas permanentes atuando no primeiro pavimento. E assim por diante, até que nós tenhamos uma situação final na condição de último dia, com a edificação toda executada. Então, essa verificação de efeito incremental mais sofisticada só é válida no modelo 6. Uma verificação de efeito incremental mais simplificada, que já existe no programa há um bom tempo, é uma multiplicação da seção vertical do pilar na verificação das cargas verticais. E isso também faz uma simulação bastante simplificada, mas bastante eficiência na consideração do efeito incremental nas edificações. Então, quando trabalhamos no modelo 4, temos uma possibilidade mais simplificada de verificação do efeito incremental, e quando trabalhamos no modelo 6, temos essa situação mais complexa e também temos a situação mais simplificada.
Outra verificação importante, válida tanto para o modelo 4 quanto para o modelo 6, né, é a comparação entre o desaprumo e o momento de primeira ordem devido a vento. Então, o que nós fazemos? Ó? Qualquer edifício montado ou lançado no TQS, quando nós editamos os dados do edifício, o programa obrigatoriamente vai fazer com que nós configuramos as cargas do vento. Então, em qualquer edificação que nós formos trabalhar, nós teremos, no mínimo, 4 casos de carregamento de vento. Ao final do processamento global dessa edificação, o programa vai comparar. Né? Ao final do processamento global, ele vai comparar, nós podemos até visualizar a listagem aqui do relatório de estabilidade global, e ele compara se o momento de imperfeição geométrica, que é o momento devido às excentricidades de execução entre os pavimentos, se esse momento, chamado momento de imperfeição geométrica, é maior do que o momento devido à ação do vento, chamado momento de primeira ordem. Se o momento de imperfeição geométrica for maior, então eu devo desconsiderar o vento e considerar o momento de imperfeição geométrica, o momento devido ao desaprumo. Então, nesse nosso exemplo aqui, o momento de imperfeição geométrica não é maior. Então, consequentemente, nós não vamos desconsiderar o vento, nós vamos manter a consideração do vento e vai ficar tudo normal. Agora, numa simulação, por exemplo, onde nós tivéssemos esse resultado aqui, ó, né? Estou ilustrando, editando o arquivo aqui apenas para ilustrar, onde o momento de imperfeição geométrica para os casos de 90 e 260 graus fosse maior do que o momento de primeira ordem devido a vento das direções na direção Y, né, 90 e 270. Então, num caso como esse aqui, né, num caso como esse, o que nós faríamos é eliminar 2 casos de carregamento de vento, 90 e 270, e aí aqui adicionais nós inseriríamos os 2 casos que estariam sendo eliminados do vento. Então, apenas uma simulação. Porque essas verificações de vento e desaprumo não devem ser quando o vento, ou seja, o momento de primeira ordem for maior que o momento de imperfeição geométrica, nós não consideramos o momento de imperfeição geométrica. E quando o momento de imperfeição geométrica for maior que o momento de primeira ordem, nós não consideramos o vento. Ou é um ou é outro. Tá, ok? Então, essa verificação é feita sempre automaticamente, e o programa sempre verifica automaticamente. E ao final do processamento global, quando o momento de imperfeição geométrica for maior que o momento de primeira ordem, o programa emite uma mensagem de erro grave, chamando a atenção para que você deve editar os dados do edifício, eliminar o caso de carregamento de vento e criar os casos de imperfeição geométrica. Então, vocês fiquem tranquilos, lançam normalmente os casos de carregamento de vento e processem. Se for emitida a mensagem de erro grave, né, ele vai chamar a atenção dizendo quais são os casos de carregamento que deverão ser verificados o desaprumo e não o vento. Então, essa comparação é automática. Então, onde nós devemos analisar os resultados, né? Então, nós temos, ao final do processamento global, nós temos o resumo estrutural e nós temos também a possibilidade de análise gráfica através dos visualizadores. Ou seja, ao final do processamento global, nós temos aqui uma listagem chamada resumo estrutural e no resumo estrutural, então, ele emite todas as mensagens de aviso e erros, tudo que deve ser verificado. Basta, então, o usuário fazer uma leitura desse relatório, né, e verificar o que está acontecendo. Esse resumo estrutural é também a nossa memória de cálculo. Né? Então, ao final do processamento global, basta apenas clicar aqui no comando de resumo estrutural e aí, então, é emitida uma listagem. Essa listagem, então, mostra aqui quais são os dados do edifício, quais são os dados de cada um dos pavimentos, como foi considerada a classe de agressividade, uma memória de cálculo efetivamente. E ele vai chamar a atenção para as situações onde não estão verificadas ou se ainda devem ser verificadas, né? Ele vai chamando a atenção de vermelho, vai chamando a atenção para verificar esse item e assim por diante. Então, ele dá todos os parâmetros com relação
aos materiais, às questões de geometria, da edificação e resultados do processamento. Então, é a memória de cálculo, chamada de resumo estrutural. E temos também os visualizadores. Então, nós podemos acionar o visualizador do pórtico espacial, tanto para estado limite último, quando nós pretendemos identificar os esforços utilizados no dimensionamento, ou estado limite de serviço, quando pretendemos identificar os resultados na análise de desempenho em serviço da nossa edificação. Então, esse exercício aqui, nós vamos verificar na próxima web aula, e também nas próximas, com relação a dimensionamento de vigas e em relação a dimensionamento dos pilares, nós vamos voltar aqui nos visualizadores do grelha e do pórtico espacial para identificar os esforços com vários exercícios em relação a dimensionamento de vigas, pilares e lajes. Então, agora, nós apenas chamamos a atenção para dizer que existe os comandos, é de fácil interpretação, de fácil acionamento, mas isso é um exercício proposto para as próximas web aulas. O próximo item aqui dessa web aula é justamente sobre o modelo, né? Sobre o controle, ou como controlar os modelos gerados pelo sistema CAD-TQS e como visualizar os resultados obtidos na análise. Então, nós temos aqui o tratamento, né? Apesar do processamento de esforço ser realizado através de um pórtico espacial único, quando o modelo 6, os critérios de projeto estão divididos em dois grupos. Então, nós temos o grupo de critérios de grelha e o grupo de critérios de pórtico. Então, quando nós falamos critérios de grelha TQS, nós falamos dos critérios que gerenciam a discretização das barras que representam as lajes, tanto no modelo 4 quanto no modelo 6. Então, quando nós falamos de critérios de grelha, nós falamos de critérios que gerenciam a discretização da laje, tá? Então, mesmo que nós estivermos tratando no modelo 6, escolhemos o modelo 6 e vamos configurar os critérios de grelha, porque esses critérios, mesmo do modelo 6, são os critérios de grelha. Porque senão nós teríamos que duplicar a configuração desses critérios. Não faz sentido. Então, para ter uma única configuração, sempre que nós formos falarmos de espaçamento de malha das barras que discretizam a laje, origem da malha, controle das ligações de laje nos pilares e outros critérios relacionados às barras que discretizarão as lajes, tanto no modelo 4 quanto no modelo 6, nós dizemos então que são os critérios de grelha. Agora, quando nós falarmos do critério de porte espacial, então nós falamos de critérios com relação à estabilidade global e contexto global. E ainda controle das ligações das barras que discretizam as vigas, tanto das ligações das vigas nos pilares, quanto em relação à inércia desses elementos, de vigas pilares, tá certo? Então, quando falamos de critérios de grelha, estamos falando de critérios que gerenciam a discretização da laje, tanto no modelo 4 quanto no modelo 6. E quando falamos de critério de porte espacial, estamos falando de controle e de critérios que gerenciam a discretização das barras que representam as vigas e representam os pilares, tanto para o modelo 4 quanto para o modelo 6. Com relação aos critérios que discretizam as barras das lajes, nós temos a situação onde nós escolhemos qual o modelo, né? E ainda temos de escolher qual o modelo do pavimento, tanto para o modelo 4 quanto para o modelo 6. Então, na edição dos dados do edifício, vamos editar o edifício aqui para ilustrar. Na guia modelo, estabelecemos se é modelo 4 ou modelo 6. Agora, na guia pavimento, nós escolhemos para cada um dos pavimentos como é a malha da laje. Então, se a malha da laje é de lajes planas, né, grelha de lajes planas, ou grelha de lajes nervuradas. No caso, quando temos laje maciça, então se temos laje maciça de concreto armado e vigas como apoio dessas lajes, nós estabelecemos que o modelo do pavimento é grelha de lajes planas. Se nós temos
apenas lajes com apoio direto nos pilares sem vigas, nós também estabelecemos que o modelo do pavimento é grelha de lajes planas. Agora, se nós estivermos falando de pavimento onde eu tenha uma ou mais laje nervurada ou uma ou mais laje treliçada, neste caso, nós dissemos que o pavimento é de grelha de laje nervurada. E ainda, se eu não tenho nenhuma laje no pavimento, e aí então eu falo que é grelha somente de vigas. Agora, também, se eu não tenho nenhuma laje no pavimento, não faz sentido utilizar modelo 6. Eu uso sempre só o modelo 4. Tá ok? Então, nós temos a condição nos critérios gerais, né? E aí estabelecemos aqui se é modelo 4 ou modelo 6. E a cada um dos pavimentos nós devemos estabelecer qual é o tipo de malha que vai ser gerada. Se é uma malha de laje plana ou se é uma malha de laje nervurada. Nos dados do modelador, nós ainda informamos que a laje deverá ou não ser discretizada no modelo de grelha. É claro que esse dado aqui, nós nem vimos ele quando nós falamos no modelador estrutural. Porque se eu estou dizendo que é grelha de lajes, ou grelha de lajes plana ou grelha de laje nervurada, é claro que o item grelha aqui deve sim discretizar a laje no modelo da grelha, né? Situações muito especiais iriam fazer com que eu desabilitasse, né? Ou seja, não quero que a laje seja discretizada no modelo de pórtico ou no modelo de grelha. Então, num caso, por exemplo, de uma laje pré-fabricada, que eu quero apenas a reação da carga da laje nas vigas, né? Por exemplo, né? Uma situação. Não é o caso do nosso projeto, onde todas as lajes deverão ser discretizadas como grelha. Voltando a falar sobre os critérios que gerenciam, né, a discretização da malha da laje, tanto no modelo 4 quanto no modelo 6, os chamados critérios de grelha, nós temos os critérios gerais e temos os critérios separados em dois grupos. Um primeiro para quando a laje for nervurada e um segundo para quando a laje for laje maciça, plana, né? Então aqui, ó, selecionamos o pavimento e vamos lá em critérios, o ícone do grelha acionado, vamos em critérios. Então temos critérios de laje nervurada e critérios de lajes planas. Exemplos aí de critérios de lajes nervuradas, né? Por exemplo, as plastificações dos apoios, né? Plastificações dos apoios sobre as vigas, ou seja, a ligação das barras que discretizam a laje quando elas tocam as vigas. Então eu posso ter um divisor de inércia à flexão e esse valor pode ser ou não diferente para quando for laje treliçada, né? Porque quando é laje treliçada, a plastificação é muito maior. Ou seja, se nós, por exemplo, um dia após uma concretagem de um pavimento de laje treliçada, nós podemos subir sobre a laje, né, lá na obra, e visualizar a fissuração, né? É visível as fissuras ou as pequenas, as microfissuras na ligação das laje com a viga, né? Em função, é claro, da rigidez tão diferente entre a viga e a própria laje. Então, essas classificações vão acontecer fisicamente. Se elas vão acontecer, eu preciso representá-las no meu modelo matemático. Então, é assim que eu faço. Eu crio plastificação da ligação das barras que representam as lajes, as barras que representam as vigas. Esse mesmo critério eu vou encontrar quando for laje plana, é claro, né? Então, aqui eu venho na plastificação. Então, eu tenho lá, plastificação dos apoios das lajes sobre as vigas. Então, está aqui acionado, tem um divisor de inércia 40 e a barrinha tem 1 centímetro. O que significa isso? Lá no modelo da grelha, vamos editar o desenho aqui, na ligação, olha aqui, da barra que representa a laje, na barra que representa a viga, na barra verde aqui, aparece aqui essa barrinha vermelha. Essa barrinha vermelha tem 1 centímetro e ela tem a inércia, a flexão dividida por 40 vezes. Isso significa que o esforço de momento negativo aqui vai diminuir um pouquinho, simulando aquela condição de plastificação do apoio e vai pendurar ou redistribuir o esforço positivo na barra. Tá ok? Então, simulando a plastificação
do apoio na ligação das barras que discretizam a laje quando essas barras apoiam em viga. A mesma coisa acontece para quando eu tenho barra que discretiza a laje, apoia na região de pilar. Então, eu devo levar em consideração, vamos ver aqui, ó, um apoio elástico independente para cada barrinha que discretiza a laje quando essas barras tocam um pilar, né? Porque eu não devo considerar a inércia bruta do pilar, e sim um trecho, né? Justamente porque se eu levar em consideração a inércia bruta do pilar, esse momento negativo aqui vai ser muito grande, entre aspas, né? E esse muito grande efetivamente não vai acontecer na obra, porque o concreto vai mudar o seu regime elástico, vai ocorrer a plastificação, vai diminuir o esforço de momento negativo e aumentar um pouquinho o momento de esforço positivo. Então, isso nós precisamos simular no modelo. Então, lá nos critérios de grelha de lajes planas ou laje nervurada, eu vou encontrar também a discretização da plastificação sobre pilares, né? Então, eu tenho a ligação das barras das lajes nas vigas e tenho a ligação das barras das lajes nos pilares. Então, eu controlo essas ligações no modelo matemático. Então, vocês percebem então que nós temos dois grupos de critério. Um para quando for grelha de laje maciça e outro para quando for grelha de laje nervurada, tendo ou não vigas, né? Tá certo? Então, nós encontramos lá os divisores de inércia, a plastificação, né? E o controle da geração da malha. Então, por exemplo, se for laje maciça, qual é o espaçamento que eu quero a discretização da barra, da malha de barra que vai representar a minha laje? Hoje o default, o espaçamento é de 35 centímetros. E ainda, nós temos aí características, né, peculiares com relação quando for laje nervurada. Porque na região onde eu tenho, nas proximidades de apoio direto em pilares, no meio da laje, né, eu posso ter os capitéis. E aí, então, eu tenho tipo de apoio, né, e eu tenho consideração da plastificação, da inércia, a flexão dessas barras na região do maciço de concreto, que eu também devo dividir a inércia e a flexão dessas barras para aliviar o negativo, né, simulando a constituição de plastificação, de fissuração nessa região que vai acontecer na laje. Seguramente irá acontecer. Então, se vai acontecer, eu preciso representar essa simulação no modelo matemático. Então, eu uso o divisor, a inércia, a flexão. Então, a plastificação das barras. Então, quais os diferenciais da análise de porte espacial? Então, modelo clássico de grelha e porte espacial com adaptações especiais, né? Então, eu tenho diferenciação entre modelo para cálculo dos esforços e modelo para cálculo dos efeitos de segunda ordem. Eu tenho tratamento simplificado ou tratamento um pouco mais complexo no efeito construtivo. Eu tenho controle dos trechos rígidos nas ligações de vigas pilares. Controle na flexibilização das ligações de vigas pilares ou vigas lajes, né? E ainda tratamento especial para viga de transição ou tirantes. Então, julgamos que atualmente os modelos 4 e modelo 6 são os modelos adequados para obtenção dos esforços de dimensionamento de vigas, pilares e lajes de um edifício de concreto armado. Então, os critérios do pórtico, né? Tanto os critérios de porte espacial quanto os critérios de grelha, é importante o usuário conhecer a existência de critérios para poder adequá-los antes do processamento. É claro que todos esses critérios são pré-configurados com valores default e esses valores são valores conservadores, tranquilos para o dimensionamento. Só no caso especial que o usuário deve estudar a possibilidade de alterar esses valores. Ou seja, ele vai conhecer, sabe que os critérios existem e pode alterar esses valores e experimentar diferentes resultados de maneira a obter
esforço adequado para o dimensionamento da sua estrutura. A consideração da não linearidade física, né, para obter os esforços estado limite último, é uma consideração que está prescrita na NBR 118/2003. E na edição dos critérios de porte espacial, na guia estado limite último, nós encontramos a possibilidade de alterar esses valores, né? É claro que não é necessário alterar, por esses valores já estão aferidos, né, definidos conforme prescreve a norma. Mas numa situação de verificação especial, o usuário então tem essa possibilidade de alterar esse critério. Outra situação é o efeito construtivo, né? Vamos chamar de efeito construtivo simplificado, né? Com a correção da rigidez axial dos pilares. Que correção? Nós multiplicamos a rigidez axial desses pilares por 3. E assim temos o diagrama de momento fletor nas barras de vigas com essa característica. E uma redistribuição adequada em relação à reação de apoio dos pilares. Ou seja, os pilares centrais, né? Eles vão pegar mais cargas dos pilares das periferias. Esses pilares centrais, por consequência, eles já vão ter um lançamento da geometria com uma inércia um pouco maior. Então, nós vamos multiplicar todos os pilares por 3. Né? Nós multiplicamos a rigidez axial desses pilares por 3. E assim nós simulamos de maneira bastante simples, mas bastante eficiente, a condição do efeito incremental, de como as cargas atuam na edificação em função de como as nossas edificações são construídas. Então, aqui na aba Pilares, na edição dos critérios de porte espacial, nós encontramos o botão de consideração da área da seção transversal dos pilares e a consideração simplificada do efeito incremental. E aí nós temos adequado diagrama de momento fletor no dimensionamento das vigas e adequado redistribuição dos esforços verticais para os pilares, né? Então, os pilares centrais pegarão mais carga do que os pilares das periferias. Ainda, outra característica válida tanto para o modelo 4 quanto para o modelo 6 do porte espacial do TQS é a ligação em relação às vigas aos pilares. Então, notem que à esquerda aqui nós temos uma imagem onde a barra que representa o pilar e aqui eu tenho a barra que representa a viga. Então, se nós formos tomar o momento fletor lá na ligação, lá no CG da barra do pilar, notem a ordem de grandeza do momento fletor que seria considerado bem maior do que o momento fletor que eu devo verificar, né? Por quê? Nessa região aqui, né, se eu tenho um pilar relativamente comprido aqui, né, essa região aqui no centro, onde a barra é discretizada, aqui eu já não tenho mais viga. Aqui eu tenho pilar. Minha viga vem até uma certa distância da face do pilar, onde eu estou passando o mouse aqui nessa ilustração dessa imagem, né? Então, essa representação eu faço criando um offset rígido de maneira automática e tomando esse valor próximo à face do pilar. Essa consideração dessa proximidade é um critério gerenciado e estabelecido pela NBR 118/2003, que faz com que a extensão de apoio, ou seja, quanto que o apoio da laje está dentro do pilar, é uma relação da altura da própria viga. Ou seja, 0,3 da altura da viga eu devo entrar dentro do pilar, né? Então, se um pilar tem, como nesse caso aqui, 2 vigas, então cada viga tem a sua situação especial em função da altura dela. Então, assim, dessa maneira, nós temos adequado controle no modelo, né, conforme inclusive prescreve a MR 118/2003, e aí obtemos o esforço adequado para o dimensionamento. Com relação à flexibilização da ligação da barra que representa a viga na barra que representa o pilar, olha aí, nós precisamos adequar esse modelo, porque nós não podemos, de maneira nenhuma, calcular o esforço aqui como se o esforço aqui fosse o valor máximo, né? Levando em consideração a rigidez absoluta do pilar. O que nós fazemos? Nós consideramos a rigidez parcial do pilar e assim nós temos um diagrama muito mais adequado. Então, essa consideração é a ligação que chamamos com flexibilização, onde apenas um trecho da aba do pilar é considerado no apoio da viga.
criando automaticamente uma mola, e essa mola é a proporção do pilar em relação à largura da viga, configurada aqui nos critérios de pórtico espacial. Também em relação à ligação da barra que representa a viga ao pilar, nós temos aqui uma barra de viga que apoia agora, né, não lateralmente, mas no mesmo eixo axial aqui da aba com grande inércia do pilar. Nesses casos não tem como flexibilizar, né? Então, o que o programa permite que o usuário faça localmente no modelador estrutural? Então, por exemplo, levando em consideração sem a plastificação do apoio, eu tenho ali um momento de 3,5 toneladas-força-metro e o positivo de 1,5. O programa permite que o usuário imponha uma plastificação. E essa plastificação é um percentual do resultado. Ou seja, se nós impormos uma plastificação de 90%, então nós temos ali 90% considerado. E aí, nesse caso, nós temos o momento negativo reduzido em 15%, em 10%, como é o caso da ilustração aqui, e o positivo pendura como consequência, né? O positivo aumenta como consequência da redistribuição do esforço. Tá? Essa consideração, ela não é um critério de projeto, e sim uma definição no modelador estrutural. Na consideração da rigidez da viga de transição, nós temos duas considerações de modelo matemático quando acionamos esse critério. Então, nós temos uma situação com a inércia normal e depois uma com a inércia aumentada em função do multiplicador. Essa configuração nos dá uma condição de dimensionamento pela envoltória das duas situações na viga de transição. E aí é um critério que nós estabelecemos na edição dos dados do edifício. Está na guia modelo, encontramos aqui viga de transição tirante, e aí temos a opção com esse tique aqui e a opção de 10 vezes, que é o valor default. Pode ser alterado também, mas 10 vezes já é um valor experimentado que funciona muito bem. Agora, é claro, se na nossa edificação não tem viga de transição, eu posso deixar essa opção desabilitada. Então, aqui, nós vimos que nós temos um modelo de pórtico espacial. No caso de modelo 6, é um modelo único. E esse processamento do modelo único gera os esforços para dimensionamento das lajes, vigas, pilares e elementos de fundação. Então, as etapas necessárias para processar o pórtico espacial, nós precisamos criar um edifício, definir os dados de modelador estrutural, ou seja, os dados de geometria e carregamento de viga, pilar e laje de cada um dos pavimentos, executar o processamento global, e aí nós temos então condição de visualizar os resultados. Caso a edificação processada tenha gama Z maior do que 1.1, essa consideração é realizada de maneira automática também na transferência dos esforços do pórtico para dimensionamento de lajes, pilares e vigas. E aí nós temos de maneira automática os casos de carregamentos gerados. Então, se nós viemos aqui editarmos o edifício que nós já trabalhamos nele nas duas primeiras web-aulas, aqui na guia cargas, nós encontramos aqui combinações e possibilidade de listar essas combinações. Então, nós temos 4 casos de carregamentos verticais, que seria o caso 1, que é a soma dos casos 2, 3 e 4, sendo os casos 2, 3 e 4 peso próprio permanente acidental. Depois eu tenho 4 casos de carregamento de vento, e se eu tiver a viga de transição ligada, eu tenho mais 4 carregamentos vertical para simular aquela condição de multiplicar por 10 vezes a inércia das vigas de transição. E aí as combinações, né, são geradas automaticamente, ou seja, as cargas, ora as cargas de vento é ponderada e ora as cargas acidentais são ponderadas. E aí nós temos as combinações realizadas de maneira automaticamente. Então, esse slide aqui que nós acabamos de ver, né, dizendo aqui nunca alterar, por quê? Nós temos possibilidade de, selecionado o ícone do pórtico espacial, editar os casos de carregamento.
né? E aí nós temos aqui quais são os casos de carregamento gerados e quais são os casos de carregamentos considerados no dimensionamento das vigas e no dimensionamento dos pilares. Então, qualquer alteração que eu julgue necessário fazer aqui, eu volto na edição dos dados do edifício e reconfiguro os casos de carregamento e automaticamente essa configuração será gerada novamente. Então, como já falamos há pouco, o gama Z é sempre considerado, sempre, e no caso de resultado de gama Z maior do que 1.1, ele é considerado automaticamente na transferência. Então, os visualizadores de resultados é exatamente o porte espacial, o pavimento por grelha, e aí nós temos os resultados e possibilidade de análise. Como eu disse há pouco, nas próximas webaulas, que será nessa próxima quarta-feira, nós vamos realizar os exercícios de verificação de estado de limite de serviço, tanto no contexto global quanto no contexto local para lajes. E depois nós vamos realizar os exercícios e vamos utilizar os visualizadores de resultados do porte espacial e do grelha para análise dos resultados e análise dos esforços iniciais de cálculo de lajes, pilares, vigas e elementos de fundação. Então, portanto, assim nós concluímos o conteúdo dessa nossa web-aula. E a próxima web-aula, então, fica para a próxima quarta-feira, às 16 horas, onde nós vamos falar sobre estabilidade global e verificação da estrutura com relação ao estado limite de serviço. Então, agora nós chamamos a participação de todos vocês, podendo colocar perguntas aí no bate-papo, e aí a nossa colega Liliane vai realizar as perguntas, vai ler essas perguntas e nós vamos tentar esclarecer a todos. Peço por gentileza que as dúvidas sejam enviadas via bate-papo para todos. Obrigada. Lembro a todos que as dúvidas que não forem esclarecidas durante esse nosso tempo, é claro que está à disposição o nosso suporte técnico, né? Então, eu tenho o telefone da TQS, que é o 3883-2722, que é o telefone do nosso suporte técnico, ou o meu telefone pessoal, que é o 11-9452-0879. Então, no qualquer horário do dia aí, vocês podem me ligar e podemos esclarecer as dúvidas. E o e-mail do suporte é suporte@tqs.com.br e o meu e-mail é armando@tqs.com.br. Tá claro? Então, qualquer dúvida, nós estamos à disposição durante os dias da semana, no horário comercial, e vocês poderão encaminhar as dúvidas, né? E se for uma dúvida de projeto seu, você pode compactar o projeto e podemos esclarecer. Temos alguma pergunta, Liliane? Sem perguntas, Armando. Vamos aguardar mais uns instantes. Então, não temos perguntas, vamos encerrar. Obrigado pela participação de todos vocês. A nossa próxima web-aula é na próxima quarta-feira, às 16 horas. Obrigado também pela participação e a colaboração da nossa colega Liliane, da TQS. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.